Abra aí a sua Bíblia, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 24, verso 15. Diz assim: tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, tanto dos justos como dos injustos. Tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, tanto dos justos como dos injustos. Pai santo e amoroso, Pai glorioso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, Pai, te engrandecemos nesta noite, junto com os nossos irmãos, Pai querido, te glorificamos pela palavra viva, pela palavra eficaz, pela palavra mais penetrante que espada qualquer de dois gumes. Senhor, te louvamos, Pai, em nome de Jesus, que essa palavra, nessa noite, venha também operar uma grande obra em nossos corações, que aqui estamos, os que estão acompanhando pela live, Senhor, da mesma forma, em todo lugar que essa palavra ecoar, que ela produza fruto, produza transformação, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eis-me aqui, usa a minha vida. Eu não posso nada sozinho, Senhor. Eu não tenho poder nem condições de entender a sua palavra, senão pelo Espírito Santo, Pai. Dá, meu Deus, entendimento, dá-me graça nessa noite, para ministrar mais uma vez sobre essa palavra, sobre esse assunto tão intrigante, tão maravilhoso para todos nós. Te louvamos, te engrandecemos, Senhor, em nome de Jesus, o Rei da Glória. Amém. Irmãos amados e queridos, eu quero falar com vocês mais um pouco sobre a doutrina da ressurreição. Doutrina muitas vezes não falada nas igrejas. Não falada. Muitos não falam porque também não entendem essa doutrina. Por que a ressurreição foi necessária? Por que Deus usou a ressurreição para trazer tanta transformação e mudança no homem? E na humanidade, e no universo todo? Se não tivesse havido ressurreição de Jesus, se o corpo dele não tivesse vindo do mundo dos mortos, se Jesus não tivesse ressuscitado, tudo isso aqui é uma grande besteira. Estar aqui é uma grande inutilidade. Falar em eternidade é um besterol. Ler Bíblia é uma coisa inútil, é mais um livro. Se o corpo de Jesus não tivesse mesmo na sepultura, ou tivesse sido roubado, como os homens da sua época tentaram fazer, então Jesus continuaria morto. Jesus não teria vencido a morte. E nós, todos nós, a partir de então, estaríamos condenados e presos em todos os nossos pecados. O que houve no tempo, na história? Houve uma queda. Lá na eternidade houve uma queda de Lúcifer e os anjos. Ele caiu lá em cima. O profeta diz, até que se achou iniquidade em ti. Foi lá na eternidade isso. Apocalipse diz que ele foi lançado na terra. A queda dele foi transferida para a criação. O homem criado bom, à imagem e semelhança de Deus, Adão,
Foi criado puro, reto, verdadeiro. Mas ele também cedeu à tentação e caiu. Os homens, a partir de então, não eram mais a imagem e semelhança de Deus. Todos nós, irmãos, aqui. Ninguém mais foi criado à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 5:3. Gênesis 5:3. E Adão viveu 130 anos. E gerou um filho à sua semelhança. Adão caído. O Adão caído. Conforme a sua imagem. E chamou seu nome Sete. Todos nós agora nascemos mortos, afastados de Deus, condenados, irmãos. Todos nós. E Paulo diz que agora somos, por natureza, filhos da ira, não filhos de Deus. A queda foi universal. A queda não foi só do homem. A queda foi de toda a criação, irmãos. Toda a criação caiu. Quando Jesus vier lá no final, vai ter novos céus e nova terra. Esse mundo, irmãos, está condenado. Vai desfazer, vai ser desfeito. A redenção da criação, do homem, foi feito, o plano total disso, foi feito antes da criação. Jesus morreu antes da fundação do mundo. O propósito já estava pronto. Deus sabia que a própria eternidade deveria de ser alvo dessa redenção. O diabo caiu lá, irmão, ele manchou lá também. E manchou aqui. Veja o texto de Colossenses 1:20, que ele fala assim, ó, Colossenses 1:20, que havendo por ele quem? Por próprio Jesus, que havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. A reconciliação agora, está certo o texto aí de vocês? Colossenses 1:20, está escrito isso? Colossenses 1:20. O próprio céus agora precisava também de reconciliação. O plano da salvação, da redenção, foi ousado, irmãos queridos. Foi um plano atrevido da parte de Deus. Aí você vai falar, mas eles receberam a lei de Moisés? A lei de Moisés não foi dada para salvar. A lei de Moisés não veio para salvar o homem. A promessa foi dada em Abraão. E no tempo de Abraão não tinha lei nenhuma. Moisés veio bem anos depois de Abraão. O que, pastor? 430 anos depois aparece Moisés. Porque a promessa e a bênção e a herança tinha que ser dada pela fé. Então o que acontece nessa história toda? Por que veio a lei? Irmãos queridos, a lei foi dada como aio, Paulo fala, guia, condutor, professor, limite. Lembram lá quando Deus destruiu com o dilúvio? O que ele fala antes? Veja que a maldade do homem é grande desde a sua meninice, desde a sua mocidade. A maldade começou a proliferar. Os homens viviam 930 anos, 900 anos, 800 anos.
a maldade começou a crescer no coração do homem. Então Deus colocou limites. Aí vem a lei. A lei, irmão, ela foi afunilando para o homem não extravasar nem para a esquerda e nem para a direita. Mas a lei não veio para salvar. A lei veio conduzir e apontar para aquele que ia fazer a obra. Por isso, irmão, todos aqueles sacrifícios de bode, de carneiro, de cordeiros, tinha que ser sem mancha, sem ruga, perfeito, apontando para alguém. Apontando para alguém. Mas aqueles cordeiros não tiravam pecado de ninguém. O homem continuava pecando. Mas chegada a hora certa, que Paulo chama na plenitude dos tempos, no chamado Kairos de Deus, que é o tempo de Deus, o exato tempo que Deus estabeleceu lá na eternidade, Deus envia o Filho dele, mas esse Filho não podia entrar aqui na terra de maneira assim, como um mágico, como um super-herói. Não podia entrar aqui de uma maneira ilegal. Ele não podia vir aqui sem saber exatamente o que todos nós vivemos. Precisava ser alguém que vestisse a nossa raça, a nossa humanidade. Tinha que ser legal o negócio. O plano tinha que ser feito dessa forma. Eu aqui, matutando na minha cabeça, imaginando um diálogo lá na eternidade. Isso é coisa minha, não está escrito na Bíblia. Um diálogo entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três participaram desse plano. Alguém vai ter que ir lá, resgatar eles, porque eles não conseguem mais. Eles estão todos manchados. Todos eles não têm condição nenhuma de se salvar. E se morrerem assim, morrerão perdidos. Por toda a eternidade. Não há nada que você faça, nada, que vai permitir que você seja salvo da sua condição. Nem pagar promessa, nem andar com cruz no meio da rua, nem andar com crucifixo, nem fazer voto para santo, nem crer em ninguém, a não ser em Jesus Cristo. Alguém vai ter que ir lá, pagar o preço, andar como eles andaram, viver como eles viveram, comer o que eles comem. Porque o primeiro Adão falhou e caiu. E olha o que ele fez na raça toda. Vamos imaginar Jesus nessa conversa. Eu vou. Mas você é Deus. Você é Deus. Como é que você vai entrar numa humanidade como Deus e viver como homem? E enfrentar as coisas, as dificuldades, as tentações? Você não vai poder enfrentar como Deus. Você vai ter que enfrentar como homem. Você vai ter que anular isso. Você não vai poder usar isso. Você vai ter que se esvaziar disso. E enfrentar as lutas como o primeiro Adão enfrentou. E foi exatamente o que aconteceu. Jesus foi colocado no ventre de uma mulher, Maria. Não foi colocado por relação sexual, foi pelo Espírito Santo. Por isso a semente era pura. Nasce numa família.
trabalha, cresce, aprende a palavra de Deus, aprende a obedecer. Hebreus fala, aprendeu a obediência naquilo que padeceu. Aprendeu a obedecer como todos nós. Só que há uma diferença em Jesus. Ele viveu de forma perfeita, sem pecar. Na sua boca não houve engano. Ele venceu as três tentações lançadas pelo diabo. Diferente do primeiro Adão que caiu da tentação do diabo. Jesus venceu ele em vida, no corpo. Os homens do Velho Testamento não conseguiram cumprir a lei de Moisés. Ninguém conseguiu. Mas Jesus cumpriu toda a lei. Venceu o pecado, venceu a lei e anulou a lei. Falou, agora ninguém mais vai viver por isso aqui. Isso aqui foi dado como condutor até que eu chegasse. Agora vocês têm que me seguir. Veja que missão difícil, irmãos. Foi rejeitado pela sua própria criação. Mas foi propósito de Deus. Alguém tinha que morrer por todos os outros. Porque tinha uma dívida. Uma dívida. Uma dívida que toda a humanidade fez. E essa dívida era com Deus. Essa dívida não estava paga. O inimigo acusava legalmente, porque o pecado tinha mesmo na nossa vida. Dominava a nossa vida, era legal ele acusar. Ele era uma testemunha de acusação que tinha na mão álibis poderosos para falar, eles são pecadores, eles merecem ser condenados. Quando Jesus sobe na cruz, quando ele está lá na cruz, queridos irmãos, ele está perto de consumar uma parte do plano. Ele poderia ali negar todo o plano. Se ele nega ali, a nossa salvação estava toda comprometida, irmão. E eu não quero aqui ser herético, mas se Jesus falhasse no plano, não tinha mais segundo plano. Aí ele morre. Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Jesus não podia morrer. Ele não pecou? Ele não pecou, irmão. Não poderia. Deus não poderia tirar a vida dele. É por isso que ele brada na cruz. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Eu estou entregando. Leva a minha vida em resgate por todos. Nós morremos, nosso corpo ainda morre, irmão. Por quê? Porque o pecado ainda está nesse corpo, que vai ser redimido lá no final. Lá no final. Eu vou explicar para vocês. Lá no mundo dos mortos, havia alguns acertos para serem feitos. Tinha algumas coisas lá na eternidade. Jesus ficou 3 dias morto. 3 dias. E Pedro diz que ele foi às partes mais baixas. E anunciou aos espíritos em prisão. Não era para resgatar eles. Era para testemunhar a vitória na cruz. Aqueles irmãos, os santos do Velho Testamento, que esperaram tanto o Messias. Eles, irmão, a Bíblia diz, levou cativo o cativeiro. Agora eles viram o Redentor lá no meio deles. O diabo que tinha a chave da morte e do inferno,
A morte que reinou até ele, desde Adão. Jesus toma a chave das mãos do Senhor das trevas. Você não pode mais legalmente segurar pessoas. Você não pode acusar quando eles são justificados por mim. Antes você podia, agora não pode mais. Alguns vão falar assim, talvez lá naquele tempo. Primeiro dia está morto, segundo dia está morto. Isso aí não era quem falava que era. Está morto. No terceiro dia, Deus consuma a obra através do seu Filho. A Bíblia diz, solta as ânsias da morte. A Bíblia fala que no terceiro dia, pela glória do Pai, as cadeias da morte são rompidas. Jesus ressuscita, vem do mundo dos mortos, com toda a obra consumada, todas as missões que Deus, o Pai deu para ele cumpriu. Por isso se tornou autor de uma grande salvação. Tá muito bonito toda essa história, mas o que isso tem a ver comigo? Agora está todo mundo salvo? Não. Vocês lembram como antigamente era consagrado o templo? O templo lá de Salomão? Os homens entravam lá, oravam, não é? E consagravam o lugar. Eles pediam para Deus vir fazer morada no lugar. Não era assim? Não foi assim que Salomão, eu consagro esse lugar para o Senhor? Agora, irmãos, o plano mudou. Deus não está preocupado agora de ficar enchendo pedra, enchendo a glória dele em lugares físicos. Paulo, de uma maneira brilhante, irmãos, revelação de Deus para Paulo. Ele pega e fala, vocês não sabem que vocês são o templo de Deus? E que Deus habita em vós? Então como que agora como eu vou me tornar casa de Deus? Tem que ser de uma maneira legal. Tem que ser por meio do reconhecimento que você não pode se salvar, de que você é pecador, desde da nascença, do ventre da sua mãe. Você nasceu com a natureza de Adão, do Adão velho, morto, sem filiação e mergulhado nos pecados. Você agora precisa se arrepender disso. Reconhecer o seu Senhor. Reconhecer aquele que fez a obra por você e por todos nós. E você precisa convidá-lo a vir morar dentro de você, como os homens antigos oravam, para Deus vir para o templo. Tem que haver um convite pessoal, particular. Deus não habita em todo mundo, e não é todo mundo que é filho de Deus. Como é que o senhor fala uma coisa dessa? Abra aí Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Está escrito aí na sua Bíblia. João 1, 12. O que está escrito aí, pastor Francisco? João 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, aqui ó, isso aqui é um exemplo. O Adão velho pecou e produziu cópias iguais a ele, pecadores caídos igual a ele.
Essa garrafa é uma cópia de uma matriz, de uma peça matriz. Nós somos a cópia, ainda que não seja na aparência, mas interiormente, somos a cópia do Adão velho. Agora, é necessário receber. Tem que ser legal. Deus não vai entrar de maneira ilegal na sua vida. Mas Ele é dono da minha vida, Ele pode fazer o que Ele quiser. Mas se você não convidar, Ele não entra. Aí começa uma coisa que a gente lê no texto e fala assim, mas eu não morri para isso acontecer. Como que isso acontece? Efésios capítulo 2, verso 6. Efésios 2, verso 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você lê um versículo desse e fala assim, ué, o verbo está no passado. Paulo escreveu há mais de 2000 anos atrás e pôs o verbo no passado. Nem tinha acontecido ainda na vida de um monte de gente. Como é que Paulo fala, e ressuscitastes? Tem 3 tipos de ressurreição na Bíblia. 3. A ressurreição de Jesus, a ressurreição dos justos e injustos, foi o primeiro texto que eu li, que vai acontecer no futuro em épocas diferentes, e a ressurreição espiritual. Quando você convida o Senhor para vir agora morar em você, e você ser o templo de Deus na terra, espiritualmente, na sua alma e no seu espírito, no corpo não. Essa obra não acontece no corpo. Esse corpo aqui, ó. Esse corpo vai ser ressuscitado lá no final, na ressurreição do último dia. Esse corpo agora, ele precisa ser mortificado. É um gerúndio lá o verbo. Então você, agora quando o Espírito vem morar dentro de você, você agora, pela obra do Pai, pela obra do Espírito, na vida da ressurreição agora, o poder de Deus está agora dentro de você. Agora você tem força, graça, unção para falar não para o pecado. Que você não tinha antes. Agora ressuscitado espiritualmente na sua vida, algumas coisas foram feitas por Deus para que essa ressurreição ganhasse força. Por exemplo, por que Deus ressuscita a pessoa em vida? Aqui, como você está aí, vivo. Você recebe Jesus, pede para Ele vir morar em você, aí Ele vem morar através do Espírito Santo em você. Por que essa obra tem que ser feita enquanto eu estou vivo? Não pode ser feita depois que eu morrer. Princípio da herança, irmãos. Herança. O princípio da herança. Aonde já se viu dar herança para mortos? Quem aqui entrega a sua herança para um morto? Se um pai tem 3 filhos e faz um testamento, esse testamento é para os 3 filhos, conforme ele descreveu lá no testamento. Mas se um desses filhos morre, ele fica sem herança porque morreu. É uma lógica isso. Deus precisa fazer essa obra em vida, porque a sua herança não é aqui. Paulo fala, se esperamos em Cristo, somente nas coisas dessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens.
A nossa herança, o nosso mundo, o nosso reino, não é aqui. Todos nós estamos de passagem aqui. A nossa herança se consumará depois do juízo final, quando Deus trará à existência novos céus e nova terra, e fará descer do céu a nova Jerusalém. Lá a nossa herança se consuma, mas ela inicia aqui. Por isso a necessidade urgente das pessoas entregarem a sua vida a Cristo aqui. Por que Deus, nesse trabalho da ressurreição, usou todo o poder dele? Efésios 1, 19 e 20 também. Efésios 2, 19, 1, 19 e o verso 20 também. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Veja como ele é específico. Os que cremos. Não é para todo mundo isso aqui. É só para quem crê. Os que cremos. Segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Oh, aleluia, irmãos. Quando Deus estava ressuscitando o seu filho lá no terceiro dia, não era simplesmente a ressurreição do Filho de Deus. Deus não estava simplesmente trazendo Jesus do mundo dos mortos. Deus estava consumando uma obra. Deus estava fazendo uma coisa grandiosa naquele dia. Quando Deus manifesta todo o seu poder naquele dia, ressuscitando o filho dele, Deus estava trazendo à existência tudo que diz respeito à vida. Deus estava trazendo à existência oportunidade para todos os outros que viessem depois, de serem resgatados e salvos da sua vã maneira de viver. Deus deixou um plano pronto para todo mundo que quisesse depois. Deus estava rompendo as cadeias da morte, que ninguém conseguiu fazer isso. Na ressurreição, Jesus estava confirmando a esperança lá da ressurreição do último dia. Irmãos queridos, a ressurreição do último dia, que eu falei bastante no estudo de escatologia, será o fato mais grandioso que essa terra vai ver. Viu, irmãos? Imagina todos os santos de todas as épocas, desde Adão até os que vierem por aí. Todos eles sendo chamados para a vida de novo. Mas agora não é que esse corpo feio que a gente tem, gordo, narigudos, barrigudos, não. Agora é com um corpo glorificado, irmão querido. Um corpo preparado para a glória. Agora é com um corpo sem dor, sem enfermidades, sem sentimentos ruins no coração, sem nada de partidarismo ou coisa desse tipo. Uma ressurreição, irmãos queridos. Sabe, no nível que esse Deus sabe fazer. Deus só faz coisas grandiosas, irmãos. Sabe uma coisa que eu acho interessante em Deus? Deus é exagerado, irmão querido. Aleluia. Deus é meio exagerado no que Ele faz, irmãos. Ele não faz só um passarinho, faz muitos passarinhos. Deus não faz só um tipo de pé de macieira. São várias maçãs diferentes, irmão querido. Eu quero aqui até me atrever, Senhor, a falar que os anjos, nenhum é igual ao outro, querido irmão. E a Bíblia fala que são milhões de milhões, milhares de anjos, queridos irmãos.
cada um trabalhando em favor do seu santo, do servo de Deus na terra. O mar, olha para o mar, irmão querido. A grandeza, a vastidão disso. Existem uma porcentagem enorme de partes do mar que não foram exploradas. Ninguém consegue. Nem com tanta tecnologia. Existem partes do mar que são tão fundas que nem coisas que eles fabricam conseguem descer lá. Existem florestas enormes, até aqui no Amazonas. Existem tribos que ainda ninguém sabe que existe lá no meio. Nunca viu um branco. Nosso Deus é um Deus de coisas gigantescas, irmãos queridos. Essa nova Jerusalém que vai descer do céu é uma coisa que você vai ver e ficar de queixo caído, mesmo com o seu corpo glorificado. Viveremos a eternidade com Deus. E nós não vamos aprender tudo o que Ele sabe. Nunca seremos como Ele é. Estaremos morando com Ele, mas nunca seremos como Deus é. Nunca seremos Deus verdadeiro. Serviremos a Ele na eternidade. Quando Jesus ressuscita, Ele nos justifica de todo pecado. Irmão, não aceite mais acusação do diabo na sua vida. Você foi justificado. Deus bateu o martelo para você. Ele está perdoado. Foi feita justiça. Deus satisfez a sua justiça quando viu seu filho sendo morto por todos. Quando Jesus ressuscita, ali está confirmado que o diabo perdeu o seu trono. A morte não tinha mais poder. Irmão, você não tem mais que ter medo de morrer, irmão, querido irmão. A morte também não tem mais poder sobre a sua vida. Os crentes, irmãos, quando eles morrem, esse corpo físico morre, a gente não morre, a gente continua vivo. Debaixo do altar, lá naquele lugar que o ladrão foi. Quando Jesus é ressuscitado, as promessas há muito faladas ao servo de Deus foram trazidas à existência para você, para mim, para você e para mim, querido irmão. Quando Jesus é ressuscitado, o Espírito Santo agora não vai vir sob medida nas pessoas. Ele vai vir agora morar em você. 24 horas por dia. O Espírito Santo está dentro de você, ajudando você, fortalecendo você. E uma coisa linda, tem que crer nisso. É coisa de crente mesmo, irmão querido. O movimento de Deus com os crentes é outra coisa, irmão. É outra pegada com os crentes. O manto é outro, pastor Francisco. Esse movimento do Espírito na vida de um homem e de uma mulher, o negócio é outro, pastor. Agora, o nosso culto não é um culto somente aqui. Eita Jesus. Paulo fala que agora nós, cristãos que cremos, estamos assentados nas regiões celestiais. Eita, como é que eu vou entender isso? Agora, irmão, você vive no sobrenatural, você está aqui e está lá. O seu culto é aqui, é lá. Você não está vendo, e eu também não. Quem dera Deus deixasse a gente ver. Mas aqui, agora nesse culto, tem milhares e milhares de anjos juntos.
tem os 24 anciãos juntos. Os querubins, os serafins, os anjos, os arcanjos. Está todo mundo aqui, irmão querido. É um bololô de gente crente, um bololô de santo agora, adorando e louvando ao Senhor. Irmãos, sabendo dessas coisas, sabendo dessa verdade, que você já ressuscitou, no dia que você nasceu de novo, aceitou Jesus, entregou sua vida a Cristo, você já ressuscitou. O seu corpo físico vai ser lá no último dia, mas a sua alma e o seu espírito já passou por essa experiência. Então, irmão, já que ressuscitastes com Cristo, como Paulo fala, buscar as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado, não é? Colossenses fala isso. Colossenses 3, todo o capítulo, ali. Lê aquele capítulo 3 para você ver de Colossenses. E tem mais uma coisa, querido irmão. Quem vive nessa dimensão, nessa atmosfera, não tem mais que ter lugar para tristeza não, querido irmão. E também não depende da sua condição física. Se você está doente agora, mas Deus habita dentro de você, glorifica a Deus, querido irmão. Se mova no Espírito. As verdades de Deus, as maravilhas, os prodígios, os sinais, já estão aí dentro de você. Isso opera e age pela fé, querido irmão. Nós não temos mais que agora ficar acanhados no nosso canto, com medo de morrer, com medo disso, com medo daquilo, com medo se não vai dar certo, com medo que está desempregado. O Deus vivo está dentro de você, irmão querido. E tem mais uma coisa, viu? Eu falei que Deus é exagerado. Você agora não é morada só do Espírito Santo. A Bíblia fala que viremos para Ele e faremos nele morada. Então quem está morando aí em você agora é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso não depende de classe. Não depende de beleza física. Não depende de inteligência. Não depende de cargos na igreja. Não depende de nada dessas coisas. Depende de crer. Tudo é possível ao que crê. Não depende de se arrepiar. Estou arrepiado. Nada disso, irmão. Para com essas besteiras. Eu estou arrepiado. Deus está aqui. Não está aqui. Se eu não arrepiar ou não, arrepiou o cabelo. Eu não tenho mais cabelo, irmão. Então estou perdido. Deus não está aqui. Eu tenho que crer. O nosso movimento com o Senhor e essa ressurreição é por fé. E eu vou fechar com isso aí, como eu fiz de manhã. Tudo isso foi feito. Você está aqui. Essa obra foi toda feita por Jesus. E o mais maravilhoso nessa história é que Ele deu tudo de graça. De graça. E pela graça. Não depende dos seus méritos. É de graça e por graça, pela graça. Não tem que pagar nada. Aleluia. Sabe por que Deus dá sabedoria para uns? Deus coloca uns como mestres, outros como apóstolos, outros como pastores, outros como evangelistas, missionários, diáconos. Sabe por que essa obra foi feita na sua vida? Porque Deus quis. A graça dele alcançou você. Viu, Rubão? Você lembra quando você cortava meu cabelo? Eu tinha cabelo, Rubão, você lembra? Você foi a primeira pessoa dessa igreja que eu conheci. Depois eu conheci o Paulinho e o Celso. Mas o primeiro era o Rubens, que cortava cabelo lá na Avenida Rio Bonito, no Rodrigues, não era?
no cabeleireiro do Rodrigues. E eu ia lá e nem imaginava que o Rubens ia ser meu companheiro de fé, que vai habitar na Nova Jerusalém um dia comigo e com todos nós que cremos. Deus faz a obra e ninguém vai impedir isso. Ninguém vai impedir. Esse lugar vai ver uma obra de assombro e de espanto. E ninguém vai impedir isso. Nem eu, nem você. Porque essa obra é de Deus. E onde Deus põe a mão, a coisa acontece, querido irmão. Graça e paz.